Hoje eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa live. Boa noite. Porque eu tenho um convidado mega especial, uma pessoa que eu tenho muito respeito, que tem me ensinado muito, tem me auxiliado nessa minha trajetória junto da gestão em saúde home care. E vamos ver aí se o professor já chegou. Ele já entrou. Vamos chamar o professor Laércio Neves. Olá, professor. Oiê! Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, e você? A minha imagem está travada ou é impressão minha? Não, você tá bem. Tá normal? Tá normal. A minha que ficou Ué? problema aí, eu demorei um pouquinho para conectar. Pessoal, tá vendo? Não, mas aqui para mim aparece travada. Pessoal, tá visualizando bem o professor? Tá normal, a Aline falou. O problema só sou eu mesmo. É a sua conexão? Pode ser. A conexão, infelizmente, aqui onde eu tô é de uma companhia, uma operadora de telefone horrível. E aí tem que depender do normal, né? Péssima, péssima. Você tá bem, Lu? Bem, graças a Deus. Bem, estamos aqui. Que legal. Estou muito feliz da sua presença. Muito contente. Eu também estou muito feliz. Muito honrada de saber que você teve essa disponibilidade para conversar com a gente, com os nossos pacientes, porque a gente sabe que os dias já não estão difíceis, já não estão fáceis, né? E aí, no meio de uma pandemia, a gente passou por uma dificuldade muito grande. Vocês estão me ouvindo bem? Falou que minha voz está baixa. Agora tá normal. Eu tô te vendo, eu tô te ouvindo, te vendo normalmente. Todo mundo tá me ouvindo, gente? Fala mais alto. Eu só tô me vendo travado só ali. E agora? Melhorou, pessoal? Aê! Melhorou? Todo mundo? Se a minha voz estiver baixa, me avisa que eu coloco o fone também. Então tá bom, estamos esperando aí o pessoal entrar, mas enquanto o pessoal entra, eu vou falar rapidamente. Hoje o nosso convidado é o professor Laércio Neves. Eu gostaria, em nome da Gestão em Saúde Home Care, em nome da Luciana Aquilino, agradecer imensamente sua presença aqui hoje, porque para nós é uma honra muito grande. Eu sei que você tem uma agenda lotada e disponibilizar um pouquinho do seu tempo para poder falar com a gente é uma honra enorme. Eu não vou te apresentar porque são tantos títulos que talvez eu me perderia neles. Eu vou deixar você mesmo falar de você, do que você faz, do seu trabalho, que eu acho que é bem pertinente ao nosso assunto hoje. Diga lá, professor. Tá, eu acho que se eu colocar o fone de ouvido, eu acho que fica melhor, não fica? Vamos ver. Se eu colocar o fone de ouvido, vocês me falem se ficou melhor, tá? Era só um pouquinho. Normalmente eu faço sem o fone de ouvido, mas veja agora se ficou melhor. Para mim tá excelente. Para mim tá ótimo. Tá bom? Para mim tá ótimo. Tá ótimo. Então tá bom. Eu antes de me apresentar, eu gostaria de falar que eu vou fazer essa live aqui hoje com você, assim como eu marquei também às 20 horas para fazer uma com a Kelly, em respeito a vocês, mas hoje eu estou bem triste, tá? Eu vi uma postagem. Infelizmente eu perdi um grande amigo, a enfermagem perde uma referência na área de sistematização da assistência de enfermagem. Hoje eu perdi um amigo pessoal, um amigo profissional, uma pessoa que, quando se fala de SAI, ele era uma referência não só no Brasil, ele era conhecido fora do país, inclusive. Eu tive o prazer de rodar com ele e com a Luciene Marinho 13 estados, onde nós falamos sobre a SAI como instrumento de gestão para o enfermeiro. Então, eu infelizmente fiquei um pouco baqueado, um pouco chateado, porque eu vinha conversando com ele, a gente vinha trocando muitas ideias, enfim, mas
Deus sabe de todas as coisas, né? Eu tô Então, muito chateado, a enfermagem perde. Mais uma vez, sinto muito e te agradeço imensamente de mesmo assim falar com a gente. Obrigada. Vamos, sinto e muito. Outra coisa. E o tema, ele acaba estando muito ligado, viu, Lu? É verdade. O tema ele está muito ligado, porque nós estamos falando de como manter a inteligência emocional tendo um ente, tendo um familiar querido doente, né? E se nós pensarmos como será que vamos conseguir desenvolver, hoje nós vamos falar sobre isso aqui nesta live. É isso mesmo. Fala um pouco do senhor, professor, para o pessoal te conhecer e saber a excelente pessoa que você é. Imagina, Lu, você é uma pessoa maravilhosa. Eu sou Laércio enfermeiro, especialista na área de gestão. O mestrado foi na área de saúde pública, mas trabalhando a dissertação toda voltada para a gestão. O Laércio, ele é analista comportamental, mentor de muitos profissionais na área da saúde. Hoje, muitos empreendedores, muitos gestores têm o prazer de falar que a gente troca muitas ideias, né? Você é uma das pessoas que a gente troca muitas ideias e você cresce muito, e eu também cresço muito com você. O Laércio é professor no curso de medicina de uma universidade privada no estado de São Paulo. O Laércio é professor nos cursos de pós-graduação da Faculdade de Ciências Médicas aqui da Santa Casa de São Paulo, também na Faculdade de Barretos, e em outros institutos, outras faculdades aqui pelo Brasil. E eu falo sempre do mesmo tema: gestão, liderança e inteligência emocional. E por que o Laércio gosta muito de falar sobre inteligência emocional? Porque o Laércio, durante a sua trajetória de vida profissional e pessoal, ele passou por muitas situações em que ele tinha tudo para entregar a toalha ali, como pessoa e como profissional enfermeiro. Então, eu acredito que essa live de hoje nós vamos conseguir falar muito sobre isso. É exatamente isso que a gente está buscando, mais informação a respeito de saúde emocional, porque eu também tenho uma experiência, uma história de vida também, que a gente precisa da inteligência emocional para seguir em frente, né? Como você mesmo disse, acabou de receber uma notícia, mas está aí, né? Tem que continuar. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente, explicasse para o pessoal, para o público entender o que é inteligência emocional. O que é? Como que é que a gente lidar com isso? Legal. Vamos imaginar que muitas vezes alguns gestores, eles falam assim: olha, Lu, você tem que deixar os seus problemas de casa na porta da instituição, entrar para trabalhar, e quando você for embora, deixa os problemas da instituição na porta e vai para sua casa. Isso é impossível, né? Quando nós falamos de inteligência emocional, não significa que é você controlar o seu emocional, porque catecolaminas, adrenalina, cortisol, não tem como você controlar. O que nós precisamos entender é que o resultado dos nossos pensamentos vai vir através das emoções e do comportamento. Então, quando eu consigo criar ferramentas para que eu possa ter ali um nível de inteligência emocional maior, primeira ferramenta, por exemplo, escolher as pessoas que eu quero andar, que eu quero estar. Isso já mostra que você está tendo um autocuidado. Eu não quero falar com a Joana, porque a Joana só me fala de desgraça. Então, ok, então eu não vou andar com a Joana. Então eu tenho um autoconhecimento suficiente para entender que a Joana é tóxica para mim. Isso é um primeiro pilar da inteligência emocional. Quando eu consigo ter elementos que eu me motivo e não preciso de ninguém para bater palmas para mim, de ninguém para ficar me elogiando, para poder ir trabalhar, para poder ter o meu propósito, para poder fazer o meu melhor, é um segundo pilar da inteligência emocional. E aí, quando nós pensamos, tem pessoas hoje nas instituições, se você não ficar aplaudindo ela não trabalha. E nós precisamos entender o seguinte: qual é o nosso propósito? Qual é a minha missão? A minha esposa é gerontóloga. Ela é da área de geriatria e gerontologia. Ela ama idosos e se descobriu também trabalhando com terapia, que eles chamam de práticas integrativas, né? Uhum. Então a missão dela não é essa. Então ela vai trabalhar com pessoas que não necessariamente estão saudáveis, estão doentes. Mas foi aquilo que ela determinou que ela quer desenvolver. Então inteligência emocional, para iniciar, é isso. É a capacidade de você conseguir controlar as pessoas que você quer estar, os ambientes que você quer estar, sabendo aquilo que não é bom e o que não é ruim para você.
E o que é a saúde emocional? Ou seja, a gente usa essa inteligência, a gente tem esses artifícios para poder lidar com as situações, e como que a gente mantém a saúde da nossa cabeça? Diante de uma situação difícil, né? Você sabe que eu tinha uma mentoranda que ela me ligou um dia e falou: Laércio, nunca mais vou ter burnout, esgotamento emocional relacionado ao trabalho. Eu falei: sério, fulana? Por quê? Falou: porque eu me descobri. Você falou que eu tinha que descobrir, identificar uma válvula de escape, não foi, Laércio? Eu falei: isso. Eu descobri. Eu falei: qual é? Fazer cupcake. Eu falei: isso. Então, arrebenta, vai, faz. Depois de um tempo, eu encontrei com ela estava vendendo o cupcake. Então, a partir daquele momento, ela parou de ter uma válvula de escape. Por quê? Porque válvula de escape é natação, válvula de escape é cantar, válvula de escape é tomar um vinho, válvula de escape é ouvir uma boa música. Eu, por exemplo, eu ando de moto. Válvula de escape é andar de moto, pegar um final de semana, andar de moto. Válvula de escape é quando você consegue ter algo que te transporte. Literatura, livro, te transporta. Então, quando você consegue fazer algo que te transporta a outro lugar, que você consegue ter uma percepção diferente, interiorizando você, naquele momento, você está conseguindo encontrar ali o autoconhecimento. Agora, ela começou a vender cupcake, então ela vai introduzir processo, ela vai introduzir metodologia, ela vai ter algo mais padronizado. Acabou a válvula de escape dela. Entendi. Então, acho que o primeiro ponto para a saúde emocional é as pessoas conseguirem identificar o que te faz bem. Ah, eu gosto de dançar. Quantas vezes você dança por mês? Então, se você gosta de dançar, independente se você gosta de tocar um instrumento, você precisa ter um tempo reservado para que você possa desenvolver e fazer aquilo. Como uma forma de relax, né? A forma do hobby mesmo, né? Não aquela obrigatoriedade de você ter, fazer aquilo, como você disse, um negócio, né? Exatamente, tem que ser algo prazeroso, gostoso. Não é? Você vai, por exemplo, ler um livro, não adianta você ler. Mas, Laércio, fala um pouco para mim que se eu for ler um livro com, de repente, uma agitação, uma ansiedade, o que vai acontecer é que o seu sistema cerebral vai liberar cortisol, porque você está eufórico, você está com raiva, vai liberar cortisol e você não tem concentração. Agora, quando você começa a ler um livro, liberando endorfina, liberando serotonina, tudo flui, tudo fica leve, tudo fica bom. Não é? Então, por isso que muitas vezes dá para se encontrar prazer trabalhando. É claro que dá para se encontrar prazer trabalhando. Quando você consegue unir aquilo que você tem como propósito, como amor, e as pessoas falam, fazer enfermagem por amor. Ninguém faz nada por amor, as pessoas fazem com amor. Então, eu sou professor com amor, eu cuido de pessoas com amor, não é? E ali você tem o resultado daquilo que você faz com amor. Tá certo. Professor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho pra gente aqui. A gente tem encontrado, eu tenho percebido, principalmente na empresa, lógico, né? A gente conversa com os familiares, quando eles vêm conversar com a gente para fazer a admissão de algum paciente, que esse familiar ele já está num esgotamento emocional muito grande. Porque demora, muitas vezes, para repassar essa responsabilidade, porque a gente sabe que o dia a dia das pessoas continuam. Se você tem uma pessoa doente dentro da tua casa, independente do grau de doença, você tem a continuidade da tua vida. Você tem o seu trabalho, você tem seus filhos, marido, mulher, enfim. E eu percebo que as pessoas demoram muito para pedir ajuda, que elas querem elas mesmas se responsabilizarem por esse cuidado, e quando você vai conversar com essa família, ela já está extremamente no esgotamento emocional. Então eu queria que o senhor falasse um pouco como que a gente consegue trabalhar a nossa cabeça, precisando de ajuda, tendo uma pessoa doente dentro da nossa casa. Perfeito. A primeira coisa que nós precisamos entender é que, infelizmente, quando eu, Laércio, cuido de um familiar que ele tem ali uma psicopatologia ou ele tem uma doença física, infelizmente, eu vou puxar para mim uma responsabilidade e uma questão de preenchimento de recompensa. Eu quero devolver para ele o cuidar, só que eu estou negligenciando. Por quê? Porque eu não tenho a competência para cuidar dele. Então, a partir do momento que eu seleciono uma pessoa, ou eu consigo trazer suporte, seja ele clínico, seja ele instrumental, para auxiliar no processo de cuidar, eu estou ali sendo inteligente emocionalmente. Por quê? Porque muitas vezes, uma vez eu ouvi a pessoa falando assim, inclusive, eu fui numa igreja falar sobre inteligência emocional cristã, como não adoecer nos dias atuais.
E aí uma pessoa me falou assim, mas uma pessoa que crê, uma pessoa que segue ali a palavra, ela adoece? É claro que ela adoece, principalmente de depressão. Por quê? Porque está relacionado à parte química, fisiológica. E está na Bíblia, para que você busque suporte. Suporte daquele que consegue te dar um suporte. Um cego não consegue carregar ou direcionar um outro cego. Então, a partir do momento que eu consigo identificar que eu tenho um familiar, a minha mãe ou meu pai, ele está passando por um processo de necessidade de ajuda, muitas vezes eu, Laércio, não consigo fazer ali a projeção do cuidado. Por quê? Porque a primeira coisa que vai acontecer é que eu não vou conseguir entender a particularidade do outro. Exemplo, a minha mãe não vai conseguir ser cuidada pelo Laércio numa integralidade. O Laércio vai cuidar dela numa parcionalidade. Quer ver um exemplo? A minha mãe, eu falo tudo para ela sobre diabetes. 2 horas falando. Acabei de dar uma aula na medicina e fui falar com a minha mãe sobre diabetes. Acabei de dar uma aula na enfermagem, fui falar com a minha mãe sobre diabetes. Ela não ouve. Depois de 2 dias ela me liga e fala, Laércio, você não sabe da maior. Estava no ônibus, a cobradora do ônibus conversando comigo, falou umas coisas sobre diabetes, ou seja, ela tudo acreditou. que eu falei, ela acreditou. Então nós precisamos entender que muitas vezes nós somos crianças nas mãos dos idosos ou dos doentes. Por que crianças? Imaturidade mental, imaturidade emocional. Tem coisas que não é o Laércio que vai cuidar. Tem coisas que é o terapeuta que vai cuidar. Tem coisa... Mas e o que eu vou fazer como filho? Eu vou levá-la. Eu vou acompanhá-la. Mas ela está passando por uma situação, sim. Ela precisa passar por aquela situação. E você precisa passar por uma outra situação. Então, eu acredito que esse é um primeiro ponto que os familiares têm que compreender. Perfeito, é isso mesmo que a gente percebe. Que as pessoas, elas querem assumir a responsabilidade do pesado, né, do trabalho, de eu tenho que fazer, é minha mãe, eu tenho que estar lá, e eu não quero dividir isso com ninguém, não quero dividir com irmãos, não quero, é a minha responsabilidade. E a gente percebe isso, aí vem uma sobrecarga nessa pessoa mental, assim, enorme, ela acaba adoecendo. E tem um probleminha também que vem inconscientemente, tem alguém falando que, tá ok. Inconscientemente, as pessoas elas acabam acreditando que não existe uma outra pessoa para cuidar melhor do que, de repente, eu, né? Então, eu tenho eu e minha esposa, por exemplo. Às vezes, a minha esposa ela vai estar muito mais bem preparada para auxiliar e direcionar e a minha mãe ouvi-la para procurar uma ajuda do que se eu, Laércio, filho, falar. Então, às vezes, é muito melhor que eu compreenda. Eu lembro que uma vez eu recebi uma paciente em que ela era filha de uma pessoa. E ela falou, Laércio, eu não consigo. Como que eu falo com a minha mãe? Como que eu vou falar? Eu falei, não é você que tem que falar. Mas eu já falei com meu pai não é seu pai que tem que falar. Quem é a pessoa que sua mãe escuta dentro da sua casa ou fora da sua casa? Ela falou, ela escuta bastante a comadre dela. Eu falei, então é essa comadre que você tem que se aprofundar, tem que se ligar a ela. Então todos nós temos uma pessoa que nós escutamos. Muitas vezes pode ser um líder religioso. Muitas vezes pode ser o terapeuta. Muitas vezes pode ser o pedreiro. Está ali fazendo uma construção na sua casa. A cobradora de ônibus. A cobradora de ônibus, não importa. Isso mesmo. Mas, quando eu consigo ter a compreensão de que eu vou tratar da minha mãe procurando quem é essa pessoa que vai orientá-la e vai impulsionar ela a ir ao médico, naquele momento eu já estou sendo inteligente emocionalmente e não estou deixando eu me destruir por... mas e o que as pessoas vão falar? Ninguém paga as suas contas, filho. Ninguém paga as suas contas. É, por aí mesmo. Gente, eu tô vendo que tem bastante gente comentando que passam por essa experiência. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum questionamento, aproveitem. O professor Laércio tá aí, super disposto para responder e conversar com a gente. Se a gente perder alguma coisa, pode mandar no direct, que tem um pessoal dando assistência aí para as nossas perguntas, mas qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, pode mandar. Olha lá, a Meire tá falando, é isso que nos tortura e nos deixa angustiada. Essa obrigação. A Meire, o que acontece é que quando o ser humano, Meire, o ser humano, ele infelizmente, ele acaba carreando com ele
uma carga muito mais emocional do que propriamente racional. Tá? Muito mais emocional do que propriamente racional. Por simples hábitos. Você dá um danoninho para sua filha, se ela passou o dedo 2 vezes, você olha para ela e fala assim, vai comer tudo, imagina. Muito caro isso, e aí você vai e come aquilo. Por quê? Porque você foi criado daquela forma, não é assim? Então, se você observar hoje, Lu, eu, Laércio, posso ter um reflexo e o comportamento da minha avó. Pode ser que, de repente, eu exerça um papel que a minha avó exercia, né? Por quê? Porque muitas vezes a minha ligação com a minha avó era tão grande e muitas coisas a minha mãe, inconscientemente, não querendo que o Laércio desenvolva, ela projetava no Laércio. Nossa, você é teimoso igual a sua avó. Né? Então ela projetava. Então hoje, muitas doenças físicas, elas têm uma desordem muito mais emocional. E que o familiar, ele vai precisar de uma ajuda para ele poder compreender isso. Então, às vezes, se você quer, por exemplo, eu, Laércio, quero tratar a minha mãe com depressão, às vezes o melhor é que eu procure um terapeuta de um lado e ela procure um terapeuta de outro. Mas que eu a acompanhe, que eu a leve, dentre outros, né? Tem uma pergunta aí, alguém perguntou, deixa eu pegar o nome certinho aqui. Foi a Meire, né? A Meire mesmo está perguntando como fazer quando os irmãos não querem ajudar. O que acontece, Meire, eu vou falar uma coisa para você aqui, você me desculpa se eu for um pouco forte, mas existem irmãos e existem colegas de útero, tá? Infelizmente, existem irmãos e existem colegas de útero. Então, o que você tem que fazer enquanto Meire, e enquanto a sua relação, seja ela espiritual, seja ela até uma pessoa que tem uma crença, mas que pode ser, de repente, num Deus diferente, enfim, mas que você saiba qual é a sua missão enquanto filha. O que você quer passar, por exemplo, para seus filhos, ou o que você quer passar de representatividade para as pessoas que te cercam, né? Então vamos imaginar que o Alzheimer, quando você vai internar um paciente com Alzheimer, é importante que a pessoa que está recebendo fale para o familiar o seguinte, ele esqueceu de você. Pode ser que ele não saiba quem você é, mas não esqueça quem ele foi para você. Então é muito importante que nós tenhamos em mente quem é o seu pai ou quem é a sua mãe para você. E a relação dos seus irmãos com relação a eles, cada um vai fazer jus e vai pagar aquela continha na hora de sair. Não adianta querer entrar num cabo de guerra. Não adianta querer entrar num cabo de guerra, né? Não é hora para isso, né? Exatamente, até porque eu, por exemplo, Laércio, eu sou filho único. Eu não tenho irmão nem irmã, não é? E muitas coisas eu acabo deixando de fazer e outras eu faço pensando que eu preciso passar algo para as minhas filhas. Né? Meu papel como filho é fazer aquilo. Ah, mas ela não faz o papel dela como mãe, ou ela não... é problema dela. O meu papel como filho eu vou realizar e vou desenvolver. Então, Meire, não se preocupe com relação aos seus irmãos. Ah, mas o pessoal fala que eu sou trouxa, que eu sou isso. Sempre acione. Olha, o pai ou a mãe está precisando trocar isso. Olha, o pai ou a mãe está precisando disso. Será que vocês conseguem? Enfim, acione eles. Não conseguiram auxiliar, ajudar? Ok, faça tudo que esteja ao seu alcance, mesmo que seja pouco, mas faça com o seu coração e faça com toda a sua energia. E pedindo ajuda quando eu acho que não aguenta mais, né, Laércio? Que esse que é o maior problema que a gente percebe, que as pessoas querem carregar nas costas aquilo que não é mais suportável, né? O que não é mais... Tenha sempre uma escuta. Tenha alguém que te escute. Mas presta atenção, não tem alguém que concorde com você ou que discorde de você. Tenha alguém que consiga te colocar no seu mapa mental. O que é isso? Faz sentido para você algumas coisas? Essa é a palavra que tem que vir. A Lu é minha aluna num treinamento e ela sabe que o meu final de frase é: faz sentido para você? Por quê? Porque eu quero comprar, por exemplo, um Fusca. Eu quero comprar um Fusca. Um Fusca, eu quero reformar um Fusca. Para uns, é o Laércio mexendo com esse carro velho. Mas para ele, o mapa mental dele é outro. O meu mapa mental é aquele do Fusca. Então, a pergunta que quando eu falo, por exemplo, Lu, o que você acha, meu? Eu estou querendo comprar um Fusca, deixar bem ajeitado. O que ela tem que fazer é: faz sentido para você comprar um Fusca? Ai, Lu, você sabe que quando eu estou mexendo com Fusca, mexendo com as peças, eu fico tão... Eu desligo, eu entro em outro mundo. Perfeito, então vai para cima, entende?
Então, ela não precisa discordar ou concordar, ela precisa me colocar no norte de faz sentido realmente? E de vez em quando falar assim, olha, você está com o chuveiro queimado, você precisa comprar um tênis, será que o Fusca de repente não faria mais sentido daqui 1 ano, daqui 2 meses? Pensa direitinho. Então é só sintonizar, mas tem alguém, tá? Não precisa ser seu marido, sua esposa, tem alguém que você sabe que você pode ali trocar algumas ideias. A Deia disse que sensacional o que você disse, Laércio. Passei por um processo com a minha mãe, um AVC, quando eu percebi isso, minha estratégia de cuidado mudou totalmente. O duro é quando demora para entender, quando demora para perceber. Aí a Ellen está perguntando, como fazer com que sua mãe entenda que precisa de ajuda, nem que seja aleatória? Ô, Ellen, não é você que vai mostrar isso para ela. Não é você, tá? Muitas vezes, o que você vai ter que fazer é sinalizar para ela, mas presta atenção, isso não pode te consumir, tá? Isso não pode tirar você de um eixo. E o que acontece muito com os filhos hoje é que eles perdem o eixo para tentar colocar o outro no eixo. Então vamos imaginar assim, ó, eu quero que minha mãe vá para a igreja, só que vai fazer 1 ano que eu não vou para a igreja. Então, muitas vezes, se ela ligar na minha casa num domingo, num sábado, numa quarta, cadê o Laércio? Ah, foi para a igreja. Quer que ele te liga depois? Ah, depois ele me liga. Passou 1 mês, ela me ligou. Cadê o Laércio? Puxa, ele foi na igreja. Pode ser que, de repente, as minhas atitudes vão falar um pouco mais do que, às vezes, a fala. Então, você faz seu papel de filha. Faz seu papel de filha. E o papel de filha, muitas coisas, não é você que vai ter que fazer. Você vai sintonizar ela. Procure alguém, leve ela a alguém. Mãe, quer que eu te leve num fulano? Quer que eu te leve e tal? Conversa. Senhora, eu não quero. Você já sabe que eu não quero. Ok, mãe, quando a senhora acreditar que é necessário, eu estou aqui. Tá? Pode me mandar uma mensagem, pode me ligar. Eu estou aqui para te auxiliar. Mas ela vai sempre ter alguém que ela vai ouvir um pouco melhor do que você. Infelizmente, isso é verídico. Às vezes a sua mãe não vai te ouvir nesse processo. Enfim. E é o que a gente falou, às vezes ajuda de um profissional, né? Porque você não está conseguindo, né? Às vezes, Lu, às vezes, Ellen, procura você um profissional para conseguir te dar o norte de como proceder com ela. Já que ela não consegue ir até onde você acredita que ela tenha que ir, procure você um profissional para tentar, através de você, ter ferramentas para cuidar dela. Entende? A minha imagem, pessoal, e meu áudio tá bacana? A imagem agora ficou um pouco distorcida. Então, a sua também ficou. Será que a nossa internet aqui, o pessoal tá vendo, tá ouvindo? Se digamos que o pessoal... Se tiver ruim, Ellen, a imagem, o som me fala que eu coloco no 4G, tiro do Wi-Fi. Pessoal, tá vendo? Tá vendo? Tá bem? Aline? A Aline falou que está distorcida. Está distorcida. Travou um pouquinho. Oi, professor. Chegou? Voltou? Dá para ouvir? A imagem está distorcida. Agora travou tudo? Imagem... Voltou, gente? E aí? Como que tá? Eu também não consigo ter uma noção. Travou dos dois agora? Voltamos. Eu estou aqui. E aí, nos ajudem, porque eu também não... Perfeito. Tá bom agora? Agora acho que melhorou. Ô Lu, diga. Fica você aí, eu vou sair e vou voltar. Fica você aí, não sai. Tá bom, tô aqui. Vamos lá, gente. O professor vai retornar. É o negócio do ao vivo, não tem jeito. Sempre dá umas travadinhas, acontece alguma coisa, mas nós estamos por aqui.
Não vão embora, por favor, tá bom? Vamos ver, o professor vai voltar e aí eu solicito o retorno dele. Gente, façam suas perguntas, aproveite. O professor Laércio é muito bom em saúde emocional. Eu sei que quem tem uma pessoa doente em casa, a gente precisa de ajuda, a gente precisa de conselhos. Aproveite que o professor está aí. Não deixe ele escapar, façam suas perguntas, porque a gente da Gestão em Saúde Home Care quer fazer o melhor para você. Agora, vamos ver, vai retornar. Voltou? Acho que agora tá bom. Fala aí. Se não tiver bom, eu saio de novo e volto. Ô Fer, você que tá aí, fala pra mim, tá boa a imagem, não tá? Porque senão é uma realidade... ok. Está aqui. Olha, eu tô falando aqui, a Ellen falou que você é maravilhoso. Eu tava falando aqui... obrigado. Que é mesmo que as pessoas têm que aproveitar, fazer as perguntas. A Cris está aqui. A Cris é uma paciente, ela é mãe de uma pacientezinha minha muito linda, muito querida, que a gente cuida com muito amor, muito carinho. E a Cris é uma fofa também, uma pessoa, ela é francesa, a mãe dela é francesa, ela fala francês quando a gente vai na casa dela. Uma graça, Então, estou mandando um beijo para a Cris. E, Cris, se tiver alguma dúvida, aproveita que o professor Laércio é fenomenal. A gente tem que aproveitar esses minutos com ele aqui. Você sabe que eu só sei 2 idiomas. Português e gíria. Muito mal inglês, e olha lá, né? É o hello só. Olha, podem fazer perguntas aí, se a gente não conseguir responder agora, manda depois no direct meu ou da Lu aí, tá? Isso, pode mandar. Isso, a Maria Luíse é a nossa pacientinha francesa, uma graça que ela é. Ah, que legal, que legal. Beijo pra ela, viu, Lu? Então, professor, vamos falar mais um pouco aí desse estresse familiar que ocorre quando a gente se vê impossibilitado de cuidar de uma pessoa porque você tem os seus afazeres. Como que a saúde mental, você acha que a gente desenvolve ou ela aparece assim na hora? De repente, eu preciso dar aquele start de que eu preciso ficar bem da cabeça. Como que funciona? Não, algumas pessoas, às vezes, elas precisam passar por algum desequilíbrio para identificar o que estava acontecendo com elas. Eu sou uma pessoa muito espiritualizada, não religiosa, sou muito espiritualizada. E às vezes Deus quer falar com a gente, ele precisa fazer com que a gente pare um pouco. É por isso que a gente às vezes ficaria um pouco com o sistema imunológico rebaixado, tem que ficar um dia de cama, para que Deus converse um pouco com a gente, né? Eu acredito muito nisso. E muitas vezes as pessoas elas acabam passando por alguns processos, a nosso familiar está lá, num processo de doença, né? E nós, enquanto cuidadores, passamos por alguns processos que fazem com que vamos refletir sobre a nossa existência, não é? Algumas pessoas precisam, por exemplo, ter filhos para poder passar por isso, ter uma gestação para poder passar por isso, ou de repente sofrer algum acidente para poder passar por isso. Outros não precisam disso. Outros, eles precisam de alguém que dê ali para eles um olhar do seguinte. É mais ou menos assim, Lu. Sabe quando você está num ambiente e que, de repente, alguém pega e fala assim para você, olha a foto que eu fiz de você. Você fala, nossa, gente, eu nem vi você tirando essa foto. Então, eu te filmei, inclusive. E você olha aquilo e você fala, meu Deus do céu, nossa, mas eu tô com o cabelo muito longo. Ou, eu tô com o cabelo muito curto. Você começa a se ver, não é isso? Então, infelizmente, às vezes nós nos olhamos no espelho, mas nós não nos enxergamos. Nós precisamos, às vezes, em alguns momentos, que as pessoas nos filmem e nos mostrem, olha o que está acontecendo com a sua vida ou com você. Então é muito importante ter alguém. Esse alguém pode ser um cônjuge, esse alguém pode ser um profissional, esse alguém pode ser um terapeuta, esse alguém pode ser um líder religioso, esse alguém é aquela pessoa na qual você dá a chavinha na mão dele chamada permissão. E ela vai permitir que você abra ali os ouvidos a ela, né? E, professor, como que a gente pode melhorar a nossa saúde emocional? Como que a gente pode começar a mudar
a mudar, quando a gente, mediante uma situação tão difícil de um parente, por exemplo, doente? Eu acho que a primeira coisa que tem que ser feita é criar disciplinas e hábitos totalmente diferentes. Tá? Diferentes. Por exemplo, as pessoas, profissional de saúde, cuidador, tem uma distorção sobre o que é humanização e empatia. Aquele papo de, é eu me colocar no lugar do outro. É eu fazer pelo outro o que gostaria que fizesse por mim. Isso, gente, é extensão do egocentrismo algumas vezes. Tá? Porque eu tenho que fazer pelo outro o que ele quer que eu faça por ele. Ele não quer ficar no quarto, ele quer que coloque a cama dele aqui na sala, que ligue a TV aqui na sala. Mas aí vai riscar o piso. Então você não está preocupado com ele, você está preocupado com o piso. Né? Ele quer ir para uma instituição de longa permanência. Mas o que os outros vão falar? Então você não está preocupado com ele, você está preocupado com os outros. Então nós precisamos entender o seguinte, o idoso, o que ele mais tem é autonomia. E nós precisamos manter. Uma criança, o que ela não tem é autonomia. Nós precisamos projetar. Então, cuidar do idoso e cuidar de criança é começar do seguinte. Pega uma cadeira de roda, vai no jantar, leva ela até o buffet e fala, o que a senhora quer comer? O que você quer comer? Escolhe o que vai no prato. Vou tomar um suco de maracujá, 2 sucos de maracujá. Não, você não perguntou para ela qual é. Ela tem que falar qual é. Laércio, mas ela não consegue destampar a garrafinha de... Destampa um pouco e faz ela soltar o restante e se servir. Mas ela não consegue se servir, então ela consegue destampar. Mas as pessoas querem tirar o indivíduo, quer separar a cama do casal. O casal viveu 50 anos junto, quer separar a cama. É melhor para ele. Você perguntou para ele ou para ela se é melhor? Então, humanização é quando eu trato o outro como ele quer ser tratado, como ele precisa ser tratado. E não fazer a projeção do que eu queria para mim, projeto no outro. Fica claro, Lu, assim? Sim, se o outro não quer, não adianta. Né? É aquela história de eu querer fazer o que eu quero para mim e para o outro. Não existe isso. É exatamente isso. É saber o que o outro quer. Outra coisa, crie uma rotina da casa. A rotina da casa, nós temos uma pessoa que precisa de cuidado, sim. Nós vamos fazer uma adaptação, sim. Ela está limitada a sair, sim, mas eu preciso ter alguma pessoa que pelo menos uma vez a cada 15 dias ou uma vez por semana fique com ela e eu preciso interiorizar que se eu sair daqui, ela não vai morrer. Entende? Não, você pode ficar, eu preciso ir no shopping, eu quero tomar um sorvete, eu quero sair com meu marido, eu preciso ir num motel. Você não vai falar isso para a pessoa, claro, mas você pode ficar com o meu pai essa noite, porque eu e meu marido a gente queria dar uma volta. Faz bem. Mas tem uma cama dentro de casa. É diferente. Precisa de um ar diferente, de um ambiente diferente. E que essa pessoa tenha... Isso! Saia do ambiente. Amanhã você volta com energia, com tolerância, com paciência, com um olhar diferente. Até as suas substâncias a ser liberadas é diferente. Tem pessoas que cuidam de idoso em casa, o idoso chama lá, Laércio, fala! Aquela estresse na voz, no jeito de agir. Então precisa eliminar isso de alguma forma. Laércio, eu gosto de fazer um Muay Thai. Vai fazer um Muay Thai, mas não vá bater em todo mundo na rua. Faz um Muay Thai, vai andar de bicicleta, vai correr. Libere adrenalina. Você volta outro para mais 5 dias, 6 dias, não sei. Tem pessoas que uma vez por semana precisa, outros precisam a cada 15 dias. Faz sentido isso, Lu? É isso daí que eu converso muito com os pacientes, principalmente quando eles procuram a gente, porque a pessoa acha, às vezes, que precisa já passar a responsabilidade inteira do cuidado pra gente. Olha, eu tenho uma mãe que tem um Alzheimer, então assim, mas eu não quero deixar ela 24 horas na mão de outra pessoa todos os dias. Ok, a gente não precisa ser tão drástico, né? Você não precisa ser tão forte, você pode auxiliar, você pode estar junto. E eu sempre falo isso, Laércio, eu não deixo de falar nunca para os meus pacientes. O cuidado, ele vai além de você trocar uma fralda e dar um banho. O cuidado está em você estar do lado e proporcionar com prazer e com amor aquele momento que você está do lado dessa pessoa. Eu tenho experiência pessoal por isso, então eu sei que assim, é muito melhor você estar ao lado, dando amor, atenção, com paciência, com uma noite bem dormida, com a sua cabeça
clara do que você estar, como você mesmo disse, chama teu nome e você tem vontade de jogar um vaso na parede, de tão estressado que você tá. E isso pode ser feito dosadamente, aos poucos, né? Sem esse trauma, né, para a pessoa. Eu tenho duas, aqui na nossa casa, nós tínhamos dois idosos, um de 90, o outro de 85, e a minha sogra também, enfim. Quando eu optei em morar aqui em São Caetano, isso há muito tempo atrás, eu optei em morar no térreo, onde minha sogra mora no primeiro andar, e ela morava com os pais. E a minha esposa, com uma paixão muito grande pelos avós, eu falei, nós vamos morar no térreo, porque eu quero que as minhas filhas cresçam com os avós, né? Com bisavós, enfim. Mas sabendo que em algum momento os cuidados eles iriam aumentar e estender a nós, né? Então nós criamos o quê? Nós temos rotinas, tínhamos, né? Porque os dois se foram, enfim, mas nós tínhamos rotina, onde nós tínhamos ali uma sexta-feira ou um final de semana em que uma ou duas pessoas se desligavam, o outro ficava. Então nós tínhamos um rodízio com relação a isso, mas nós víamos que precisávamos disso. E outra, Lu, cada família é uma digital. Cada família é uma digital. Eu não posso acreditar que para o meu vizinho deu certo de um jeito e para mim vai dar certo do mesmo modo. Cada família é uma digital. Eu acho que isso precisa fazer o maior sentido para todos. É isso mesmo. A Fernanda fez uma pergunta, você viu? Eu não estou conseguindo pegar. Quando nós tentamos ajudar pessoas da nossa família, mas parece que eles não dão credibilidade no que falamos, o que fazer. Isso acaba gerando um estresse muito grande. Como lidar? Você pode pegar, Fer, a Fernanda é uma menina sensacional. Fernanda é sensacional, uma pessoa que vai para a área da gestão. Ela é uma estudante de enfermagem, forma o ano que vem, mas é apaixonada por gestão. Fernanda, uma coisa que é muito, muito interessante é o seguinte: uma coisa é eu perceber que o outro precisa de ajuda, outra coisa é o outro querer a minha ajuda, entende? Porque muitas vezes, quando eu pego e me coloco à disposição, vocês já perceberam, é uma analogia só, pelo amor de Deus, mas já perceberam o comportamento de cachorros quando estão em casa, do lado do dono, principalmente quando é o idoso? O cachorro fica do lado. Do lado. O cachorro tem um faro que quando alguém vai chegando perto da porta, ele já levanta a orelha, ele é o primeiro a sair, não é? E ele volta e fica onde? Do lado. Ou seja, fique do lado. Pergunte ou fale, olha, eu estou aqui. Se você precisar de alguma coisa, eu estou aqui. Você sabe onde me encontrar. Por quê? Porque, por incrível que pareça, Fê, pedir ajuda dói. Pedir ajuda dói. Tá? E muitas vezes o pedir ajuda ele vem de outras formas. Então, se colocando ao lado, e muitas vezes essa ajuda vai ser uma ajuda de escuta, porque acolher a demanda muitas vezes é melhor do que atender a demanda. Entende? Às vezes não sou eu que vou resolver. É algo entre a pessoa e Deus, não é? Mas eu consigo estar ali, por exemplo, levando para ela a Bíblia numa letra grande que ela me pediu para ler. Então o que eu fiz? Eu não consigo resolver a situação dela, que é ela com Deus. Mas eu consigo comprar uma Bíblia com a letra grande para que ela possa ali ouvir a mensagem que Deus tem para ela, e, enfim. Então acho que é dessa forma. É isso mesmo. Gente, vamos aproveitar que o professor está aqui. A gente só tem mais 5 minutinhos, porque o professor tem uma outra live. Falei que esse é um homem muito ocupado. Mas a gente tem ainda, ó, 19h45 ainda. Né? Então ainda tem mais 10 minutinhos. Esse homem é muito ocupado, então a gente tem que aproveitar cada minuto dele. Professor, Lu, posso fazer um convite para a sua equipe? Claro, por favor. A semana que vem, dia 14, 15 e 16, segunda, terça e quarta, eu vou falar na jornada de saúde emocional do enfermeiro. Ótimo. Mas se você é enfermeiro ou profissional de saúde e você quer participar, é muito simples. Aqui em cima tem um link da bio aí, ó. Tem o meu, Laércio Neves _. Só você clicar, cai no link da minha bio lá, você vai se inscrever. Gratuita, online. 3 dias de muito conteúdo. A Lu sabe como que é a minha entrega. Então, se você quer saber um pouquinho sobre ansiedade, sobre estresse, sobre burnout, vem 14, 15 e 16. Pode falar, ô Lu. Nada, só tenho a elogiar. Fala um pouquinho mais aí do seu trabalho, da sua dedicação a colocar em forma a nossa saúde
para lidar com os nossos doentes? Lu, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sou amado por algumas pessoas e odiado por algumas empresas. Por quê? Porque tem empresas, às vezes, que me convidam lá para falar, por exemplo, sobre síndrome de burnout no hospital, na instituição. E o que eu falo sempre lá é o seguinte, pessoal, nós precisamos ter controle, nós temos controle da nossa vida. Então, por exemplo, quando um profissional de saúde chega, ou um profissional chega numa empresa, e aí ele pega e fala assim, no primeiro dia de entrevista, a Lu é a minha gestora, ela me entrevista, ela fala assim para mim, Laércio, gostei muito do seu perfil, eu queria saber qual a sua disponibilidade. Aí o Laércio vai e fala, total. Ou seja, leva o meu rim, leva o útero que eu não tenho, leva a minha alma, leva tudo. E depois de 2 meses reclama que a empresa está exigindo demais do profissional. Então nós precisamos entender o seguinte, a minha disponibilidade é todos os dias até as 19, ou 12h36, ou sábado e domingo. Nós precisamos deixar muito claro, vai ficar gravada, Aline. Ela vai sim, Valdemaria, vai ficar gravada, né, Lu? Vai sim, no final a gente grava aqui, deixa gravada para vocês assistirem. Então, é importante que nós tenhamos o controle da nossa vida. Eu não preciso esperar por empresa criar um programa de promoção da saúde para eu poder começar a identificar que eu preciso cuidar da minha saúde. Então, a motivação começa dentro de nós, quando você levanta pela manhã, que você vê sua família, que você está fazendo aquilo que você curte. Ah, mas eu trabalho num hospital, tá? Sai de lá. Ah, mas é que se eu sair de lá eu tenho que... Se planeja, se organiza, faz a gestão da sua carreira, mas o controle remoto da nossa vida, Lu, tem que estar nas nossas mãos. Quando as pessoas falam assim, ah, o meu chefe me manda mensagem 1h da manhã. Porque você permitiu. Em algum momento da sua vida você deu a permissão para ele. Se você não quer que ele te mande, não responda. Responde só no seu horário de trabalho. Só que as pessoas têm um pouco de, ah, mas o que ele vai pensar de mim? Não é? Ah, o que ele... Então nós precisamos ter clareza nas coisas. Se eu passei meu telefone para a Lu e falei, me procure quando você precisar, eu estou falando para ela, me procure quando você precisar. Agora, se eu passo meu telefone para a Lu e não falo, me procure quando você precisar, se ela me procurar a qualquer momento, eu não respondo. Eu não preciso ir nas redes sociais falar assim, a Lu não tem pudor, mandou mensagem meia-noite. Não, eu simplesmente não respondo. Amanhã, 8h da manhã, eu vou responder para ela. Então, isso inicia um processo de inteligência emocional. Por quê? Se eu não tiver controle daquilo que eu posso ter controle, não adianta eu querer ter controle das outras coisas. Professor, eu acho que isso é muito pertinente, o senhor está falando até nessa questão de nós, como gestores, como trabalhadores, como cuidadores, como os enfermeiros, enfim. Mas eu acho que entra muito nesse aspecto que a gente está conversando a respeito de permitir, junto com a minha família, como a gente viu aí, que as pessoas têm, é evidente que as pessoas têm esse grande problema, ou seja, irmãos que não colaboram, pessoas que não ajudam, família que não aceita o cuidado, o cuidador, uma terceira pessoa dentro de uma casa. E enquanto eu não permitir que as pessoas percebam e sintam que eu preciso de ajuda, eu não vou ter ajuda. Ou seja, não adianta eu voltar para casa e reclamar para as 4 paredes que, nossa, eu não dou conta, eu não aguento, porque é muito trabalho. Só que na hora que está um familiar, na hora que está uma pessoa que pode me auxiliar, eu não chegar e falar abertamente, gente, eu estou precisando de ajuda. Eu preciso de uma pessoa, como o senhor mesmo disse, 1 noite por semana, algumas horas por dia, porque eu preciso respirar. Então, entra nesse processo de permissão também, né? Ou seja, a gente precisa mostrar para o outro. E outra coisa, Lu, muitas vezes as pessoas ficam, mas colocar uma pessoa aqui dentro de casa vai ser R$300 a mais no orçamento e tal. Então, organize-se. Organize-se. Se você acredita que ter esse tempo é importante para você e você vai precisar ter um investimento financeiro para isso, organize-se. Então, o grande lance é que as pessoas hoje querem tudo. As pessoas querem ter o dinheiro no bolso, querem ter um cuidador dentro de casa e querem ter saúde mental. Então, não dá. A gente precisa fazer um equilíbrio. Então, eu quero ter uma pessoa dentro de casa para conseguir aliviar em tal aspecto para mim, para que eu possa me dedicar mais aos meus filhos ou ao meu trabalho. Perfeito. Perfeito. Ou eu quero sair um pouco mais do meu trabalho, vou ganhar um pouco menos, mas vou me dedicar um pouco mais aos meus pais. Perfeito, perfeito. Mas o importante é sempre o quê?
um alinhamento onde todas as partes, e a gente sabe até que ponto que um familiar, ou até que ponto que o paciente ele pode contribuir, né, falando se sim ou se não, e dentre outros mais. É isso mesmo. Gente, vocês têm mais alguma pergunta? Algum questionamento? Eu, mais uma vez, queria agradecer a participação do professor. Primeiro porque eu sei que ele é uma pessoa super ocupada, e segundo que também, mediante esse fato de hoje, o senhor poderia certamente recusar o nosso convite, mas te agradeço imensamente pela sua disponibilidade. E eu queria que você deixasse aqui para a gente um último recadinho para aqueles que se acham cansados mentalmente, estressados mentalmente, que estão passando por situações difíceis dentro da sua casa, com pessoas doentes, com, às vezes, familiares que estão precisando de cuidados. Deixa um recadinho aí pra gente. Olha só, quando nós pensamos em eu tenho um familiar na minha casa, ou dentre outros, quem não está preparado para sentado aprender ou ouvir, não pode de pé cuidar. Então, quem não estiver preparado para sentar, ouvir, não pode em pé cuidar. E esse ouvir é ir ouvir alguém, seja um terapeuta, seja um professor, seja fazer um curso, não importa. Quem não está preparado para sentado ouvir, não pode de pé cuidar. Eu acho que essa frase é a que fica melhor para todos aqui nesse momento, Lu. E me coloco à disposição sempre que você precisar. Ai, super obrigada, professor. Eu queria deixar aqui, professor Laércio Neves. Quem tiver a oportunidade de um dia ouvir uma palestra, participar de um curso, uma pessoa incrível, muito humanizada e que traz muito... Eu, Luciana, cresci imensamente nesses últimos 6 meses de curso. Eu acho que eu trouxe muita informação, muito crescimento até para a empresa, porque é um parceiro incrível que traz uma visão para a gente enorme de saúde mental, comportamental. Parabéns, professor. Obrigada pela sua disponibilidade mais uma vez. Imagina, Lu, você é uma pessoa que me faz acreditar cada vez mais, e rodando o Brasil como eu rodo nas instituições, que dá para se fazer gestão com humanização. Dá para se fazer gestão com humanização. Hoje as empresas conseguem fazer isso, sim. As empresas hoje elas precisam ganhar dinheiro para pagar suas contas e funcionários, sim. Mas as empresas, você vê aí a gestão em saúde home care o que faz gestão com humanização. E eu conheço o trabalho, o seu trabalho, o trabalho da sua equipe, a seriedade que vocês acabam tendo, porque isso aí não é um negócio, é o negócio. E esse negócio que tem vidas, né? Vidas cuidando de vidas. Isso mesmo. Eu costumo falar e insisto sempre que o atendimento que a gente dá é a extensão da minha casa. Eu preciso de cuidadora 24 horas dentro da minha casa, para minha filha, e então o atendimento, a cuidadora que eu tenho aqui, a cuidadora que vai estar na sua residência, e vice-versa. Realmente é um trabalho, mas é um trabalho feito com muito carinho e com muito amor. Professor Laércio, muito obrigada. Acho que eu estou super satisfeita, muito feliz realmente pela sua participação. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, a gente pode mandar no direct, pode entrar no site da Gestão em Saúde Home Care, deixar lá seu questionamento. Professor Laércio é super acessível, tenho certeza que se tiver mais alguma dúvida, a gente consegue conversar com ele e consegue responder para vocês. Você tem meus contatos, sabe como me encontra. Sim, eu vou atrás de você de qualquer jeito. Pode deixar. Perfeito, Lu. Conte comigo, tá? Um beijo a todos vocês. Obrigada, professor. Obrigada mesmo, viu? Um grande abraço. Fica com Deus, todos vocês. Amém. Gente, super feliz pela participação de todos vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar a live gravada. Quem não conseguiu assistir desde o começo pode assistir. E nossos contatos estão aí, Instagram, Facebook, LinkedIn, WhatsApp. A Gestão em Saúde vem buscando um aperfeiçoamento cada vez melhor na área de cuidado. A gente tem um trabalho muito minucioso, é um trabalho que eu cuido assim com muito carinho, de coração, eu cuido pessoalmente de cada paciente.
Eu tenho alguns, a Cris estava aqui, não sei se ainda está, mas ela está com a gente já há um tempo. A gente tem assim uma dedicação muito grande, muito especial pelos nossos pacientes, e eu quero ter sempre isso, esse contato com vocês. Quando houver alguma dúvida, quando houver algum questionamento, que vocês possam contar com a gente, comigo, Luciana Aquilino, com a Gestão em Saúde Home Care, que é uma equipe incrível, onde eu vejo diariamente as pessoas crescendo e se dedicando, né, a esse trabalho e a essa dedicação. Mais uma vez, obrigada por todos vocês que passaram por aqui, que estiveram com a gente até o final. Um grande abraço. E outra coisa, quem tiver ideia, quiser ouvir a respeito de algum assunto, alguma coisa, pode mandar para a gente, manda um direct, ou então escreve para a gente no WhatsApp. De repente, vocês têm ideia de querer conversar com algum profissional, fala com a gente, me dá essa ideia que a gente solicita e a gente vem aqui conversar com vocês pessoalmente. Um beijo para todos. Muito obrigada, gente.